Aleluia! Tem gente viva aí? Glória a Deus, estamos vivas e vivos, porque um dia Jesus fez gerar vida em nós. E desde esse dia a gente nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Enquanto a gente estava adorando ali, o Espírito Santo falava ao meu coração uma frase muito linda. E quase que em forma de canção. Quem era eu sem Deus? Nada, né? Nada. É o que eu e você somos sem Deus. Absolutamente nada. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, não tínhamos direção e o Senhor, até que Ele apareceu no nosso caminho, Ele se revelou a nós, Ele mudou a história da nossa vida. É para esse Jesus que a gente vive, é para esse Jesus que a gente todo dia acorda, ergue a cabeça e sorri e fala: Jesus, estou aqui, eu quero viver para Ti, eu quero viver mais um dia para Ti. Essa tem que ser a força do teu coração todos os dias, viver para Ele, somente para Ele. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito empolgada com a palavra que o Senhor deu ao meu coração nessa noite. Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1, tá bom? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto é muito forte, né? E a maior parte de nós conhece bem esse texto da palavra de Deus. E para te situar um pouquinho, né, a respeito desse texto, você talvez se pergunte assim: mas o que será que Jesus quis dizer para nós através dessa parábola? Aqui não é uma história real, tá, gente? É uma parábola que a gente sabe que é uma história criada no intuito de deixar algum ensinamento, algum princípio da parte de Deus para as nossas vidas. Jesus gostava de pregar através de parábolas, e essa é uma das parábolas que Jesus contou. A gente está vendo aqui, através dessa parábola aqui de Mateus 25, do versículo de 1 a 13, que Jesus está contando para a gente um cenário interessante. Ele está falando aqui de uma noiva que está se preparando para o casamento. É exatamente esse o contexto aqui. Só que antes da gente entender o que exatamente Jesus está querendo dizer para mim e para você, a gente precisa entender primeiro e conceituar o que é, nessa época aqui, o casamento judaico. Isso vai ser importante para nós, para a gente conseguir encontrar aqui a verdadeira interpretação e o ensino precioso da parte do Espírito Santo para cada uma de nós nessa noite. E tem algo lindo aqui. E eu quero dizer para você que hoje a gente vai pensar, a gente vai refletir, a gente vai ser transformado pelo poder de Deus através desse tema. Eu quero que você grave ele no seu coração, que é: mantenha a luz acesa. Você pode repetir isso comigo? Mantenha a luz acesa. Mantenha a luz acesa. A gente pode dizer, em resumo, que o que Jesus estava querendo dizer para nós, naquele tempo, para hoje e amanhã também, é que a gente precisa manter a luz acesa.
Agora, por que que Jesus está querendo dizer isso aqui para nós? Bem, vamos lá, explicar um pouquinho para você o contexto aqui do casamento judaico. Como é que funcionava aqui na época de Jesus? Bem, vocês sabem que antigamente os casamentos eram arranjados, não é isso? Especialmente ali no povo judeu, era assim. Então, como é que funcionava a coisa? Bem, se levantava uma pessoa ali do povo, né? E essa pessoa era responsável por encontrar uma noiva para o noivo. Então, podia até ser que o noivo podia escolher a sua própria noiva. Isso também acontecia. Mas havia algo muito interessante. Havia toda uma preparação. Isso não era feito de qualquer jeito. Não era como chegar numa loja, eu quero essa noiva aqui, pronto, e acabou. Não era assim. Havia realmente algo muito bonito. Havia realmente um processo longo, demorado. E respaldado pela família, respaldado pelos sacerdotes, era algo realmente conduzido nos seus mínimos detalhes, para que, de verdade, quando chegasse, então, a conclusão desse plano, todo ficasse bom, então, para ambas as partes. Então, a gente vê aqui que, então, esse noivo, quando ele, então, escolhia a sua noiva, ele tinha que ir até a família dessa noiva e, então, ali apresentar o preço daquela noiva. Então, ele chegava até ali, apresentava e comprava, então, aquela noiva. E o que exatamente acontecia? Ele ia para uma câmara nupcial e ali ele ia ver aquela mulher. Então, ele olhava, eu estou comprando essa aqui. E aí era colocado um véu sobre aquela noiva. Então, a partir daquele momento, um sinal estava sendo colocado sobre aquela noiva. E que sinal era esse? Ela foi comprada. E a partir de agora, ela está comprometida, ela está separada, ela está consagrada para esse noivo. Então, todas as vezes que essa mulher ela fosse passar pela rua, ela tinha que botar o seu véu. Porque todo mundo que a visse ia olhar e falar assim, aquela mulher, ela já está comprometida para alguém. Ela já foi consagrada para alguém. Ela já foi comprada para alguém. Por que isso? Para que ninguém fosse lá e fizesse uma outra proposta de noivado para aquela mulher. Mas a coisa não era tão simples assim. Porque esse noivo que foi ali oferecer o preço por aquela noiva, então a partir daquele momento ele não ia mais ver aquela mulher. Até o dia do casamento. E qual era a parte dele nesse processo? Ele voltava para o seu pai e ele tinha que construir um lugar ali na casa do seu pai para poder ficar e se casar com essa noiva. E esse processo de construção levava cerca de 1 ano, mais ou menos. E sabe quem é que determinava para esse noivo quando que ele podia casar, quando que ele podia realmente dizer assim, está pronta a obra, papai, já quero me casar? Era o próprio pai. E a palavra que esse noivo ele tinha que dar para sua noiva, preste atenção nisso. A palavra que esse noivo dava para sua noiva ali no ato do compromisso com aquela mulher era exatamente essa frase. Eu vou preparar lugar para você. Eu vou dizer novamente essa frase. O noivo se voltava para a noiva e dizia, eu vou preparar lugar para você. E assim ele fazia. Ele começava ali a construção, ele começava ali os reparos, e somente o pai desse noivo é que podia dizer, é chegada a hora. Eu vou dizer mais uma vez. Somente o pai podia dizer para o noivo, chegou a hora, é chegada a hora. Gente, tem coisas lindas da parte de Deus para nós e eu confesso a você que eu fico empolgada quando eu olho essa palavra. Eu fico empolgada quando eu vejo quantos mistérios de Deus tem aqui. E eu vou mais com você. Agora vem a parte da noiva, né? Então aquela noiva, ela sabe que ela agora é separada, então ela tem que ter uma postura de noiva. E o que ela precisa fazer? Além de ficar ali com o seu véu toda vez que ela for para a rua. Ela precisa também cuidar de preparar o seu enxoval.
Então ela fica também durante esse mesmo período se preparando para o grande dia, o dia do seu casamento. E tem uma outra coisa que ela precisa fazer também, que era um costume judaico. Todas as noivas que estavam em preparação para o casamento, elas tinham que ter uma lâmpada sempre à disposição, abastecida com azeite. Por que isso? Porque a gente sabe que no Oriente as temperaturas durante o dia são altíssimas, é muito calor. Então era costume de, por exemplo, o noivo chegar para buscar a noiva no dia do casamento à noite. Então, como é que se dá esse processo? Imagina, ele buscando a noiva no escuro. Então, era comum isso, era o costume da época. Posso dizer que era uma ordem do povo judeu que todas as noivas e todos aqueles que fossem acompanhar o cortejo ali nupcial, todo mundo tinha que ficar com a sua lamparina. Apostos. Por quê? Porque o noivo vai aparecer de surpresa. A qualquer momento, à noite, ele pode se ouvir um barulho do lado de fora, dos amigos do noivo gritando: o noivo chegou, ele está a caminho. E aí, a noiva preparada, ela já pega a sua lâmpada, porque ela dorme ali, ela pode até dormir, mas a lâmpada está ali, ó, do ladinho, e tem azeite, se precisar abastecer a sua lamparina, porque ela é vigilante. A noiva prevenida, a noiva prudente se portava dessa forma. Eu fico pensando, se cada um de nós conseguir, nessa noite, imprimir o princípio que o Senhor quer transmitir para a gente nessa noite, eu tenho certeza que você vai experimentar de uma reviravolta na sua vida espiritual. E eu creio, gente, que nós, por vezes, não somos usados em toda a nossa potencialidade, porque nos falta conhecer, viver e respirar dessa palavra. Porque a gente precisa continuar dizendo todos os dias: o noivo está vindo. O noivo está voltando. Você sabia que a palavra de Deus, ela fala no Novo Testamento 10 vezes a mais sobre a segunda vinda de Cristo do que da primeira? Porque é algo de verdade que a gente tem que se debruçar e pensar todos os dias. Ele está voltando. Quando você acorda de manhã, você precisa se preparar e pensar: o noivo está voltando. E a pergunta que ele faz para mim e para você é: e quando ele voltar, como ele vai encontrar a gente? Será que ele vai nos achar com as nossas lâmpadas acesas? Será que ele vai até nos achar com as lâmpadas acesas, mas com um azeite tão pouquinho que pode se apagar a qualquer momento? Ele quer nos fazer pensar sobre isso. Porque, gente, o grande dia está chegando. E o primeiro princípio que Jesus quer deixar registrado no nosso coração é que, se você quer manter a luz acesa, você precisa entender que essa é uma responsabilidade sua e é intransferível. O texto bíblico, ele é muito claro. Os versículos dos 6 a 9, eles vão dizer para a gente que uma festa estava para ser preparada, mas havia uma condição para que as pessoas entrassem na festa. É que elas estivessem preparadas com as suas lâmpadas acesas, com azeite. Essa era a condição. E a gente fica achando que o azeite, e a gente entende pela palavra do Senhor que o azeite, ele é a representação da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na vida de todo crente. Só que por vezes nós somos enganados pelo inimigo de nossas almas, que bastou você converter, bastou você batizar e está tudo certo.
não precisa de mais nada. Eu quero dizer para você que no dia em que você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, foi dado para você o selo do Espírito Santo. E a partir desse momento, a unção do Espírito está sobre a sua vida. Só que, o que Satanás está fazendo com a nossa geração? O que Satanás quer fazer comigo e com você? A palavra de Deus fala em João 10 que Cristo nos salvou e ninguém pode tirar a salvação das nossas mãos. A sua salvação, ela foi dada por Cristo Jesus. Você não vai perder a sua salvação. E Satanás sabe disso. Então, o que ele faz contra nós, contra o reino de Deus? Ele trabalha em nossa vida diariamente para que a gente não abasteça as nossas lâmpadas com azeite. Ele fica tentando baixar a nossa disposição de ir em busca do azeite. Porque ele sabe que o que vai manter a minha vida e a sua vida espiritual acesa é o azeite. É a unção do Espírito. Eu preciso dizer para você que você não vai conseguir se sustentar na sua vida espiritual enquanto você entender que você foi apenas salvo. Você precisa ir além. A sua salvação, ela precisa diariamente ser praticada e demonstrada em frutos. Dê frutos da sua salvação. E como que a gente dá frutos da nossa salvação? Buscando diariamente a unção do Espírito Santo, pedindo para que o Senhor faça crescer o azeite em nós. Porque dessa forma a gente dá frutos. Dessa forma a lâmpada não apaga. É comum conversar com algumas de vocês e vocês partilharem do desânimo que vocês têm em algumas áreas de suas vidas. Algumas desanimadas ministerialmente, algumas desanimadas na família, algumas desanimadas emocionalmente, algumas desanimadas profissionalmente falando. E o que é isso? O que representa isso? É azeite baixo, é azeite pouco. A pergunta que o Espírito Santo faz para você, minha irmã, meu irmão, a pergunta não é se a lamparina vai apagar. A pergunta é quando vai apagar. Porque se você não abastece a lamparina, ela vai apagar. E quando você permite que a luz de Deus se apague em você, gente, todo mundo perde com isso. Perde eu, perde você, perde o reino de Deus. Porque você e eu precisamos dessa luz. Nós precisamos desse azeite sobre as nossas vidas. Porque esse azeite dá ânimo, dá luz. É comum a gente, às vezes, conversar com um pediatra e ele aconselhar que toda criança pequena precisa tomar sol, vitamina D. Por quê? É uma vitamina importante para a sobrevivência do nosso corpo. É luz. É luz para o nosso corpo. É saúde para o nosso corpo. Da mesma forma, Deus quer falar com você que a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, o muito azeite sobre a tua vida, é saúde para o seu corpo espiritual. É saúde para a sua vida. Então você precisa atentar que essa responsabilidade de buscar isso é sua. E eu quero dizer para você, isso é muito importante, que a unção não se compra. A unção não se pede emprestado. Você precisa dedicar-se. Ela é de graça, mas ela é fruto de uma consagração sua. Ela é fruto de um desejo do seu coração de querer se entregar ao Espírito Santo. E Ele está convidando você, nessa noite, a você se responsabilizar. E dizer, Senhor, eu não quero transferir para um discipulador a responsabilidade pela minha vida espiritual. Eu sei que Ele é cobertura espiritual sobre a minha vida. Mas Ele não vai orar por mim. Ele não vai orar no meu lugar. Ele não vai ler a Bíblia no meu lugar. Eu preciso fazer isso. Sabe, é muito comum também eu conversar com as pessoas e elas ficarem muito admiradas com a unção do Espírito Santo sobre a vida de grandes homens e mulheres de Deus.
E elas chegam a falar assim: uau, eu queria ser tanto como essa pessoa. Uau, eu queria fazer as coisas que essa pessoa faz. E aí eu sempre falo para as pessoas: existe um preço. Existe um investimento aos pés de Jesus. E aí eu quero falar para você um grande segredo. A unção do Espírito está disponível para qualquer um de nós. Independente de que nível espiritual hoje você esteja, a unção do Espírito está disponível para cada um de nós. Para cada um de vocês que estão aqui, para mim, existe uma porção de azeite para ser derramada sobre as nossas cabeças, sobre as nossas lamparinas. Basta que você diga: sim, Senhor, derrama azeite sobre mim. Você precisa desejar isso, querer isso. Porque, gente, o azeite faz toda a diferença na vida do crente. E o segundo princípio é que se você quiser manter a luz acesa, você precisa entender que tem que ter uma vigilância constante. Não dá para descansar. Ainda que você saia, se divirta, mas você sempre dá uma olhada na lamparina e veja: é aí, ainda tem azeite? Está cheio de azeite? E quando eu falo isso, eu quero aplicar isso à nossa vida cotidiana. Por quê? Tudo aquilo que a gente faz, seja pequeno, grande, rotineiro, grandioso, não interessa. Todas essas coisas têm que estar besuntadas, molhadas do azeite de Deus. Sabe, quando alguns meses atrás eu li todas as cartas de Paulo. E é impressionante como a gente vê uma motivação do apóstolo Paulo em que a gente tem uma postura de um cristão genuíno. Então o apóstolo Paulo, ele dá um show para a gente. Ele diz como é que o crente tem que ser. Ele diz como o crente tem que se vestir. Ele diz como o crente tem que comer. Ele diz como o crente tem que beber. Ele diz como o crente tem o que o crente tem que pensar. Ele diz o que o crente tem que fazer. A palavra de Deus está aí para te orientar, mostrando para você como você vai buscar essa vigilância no seu dia a dia. Então você não pode se render. Gente, daquilo que eu falo para você, isso bate aqui em mim o tempo inteiro. Você acha que quando eu olho para a minha lamparina e falo assim: vamos lá, temos que reforçar aqui essa porção de azeite, porque isso aqui que me aconteceu hoje eu não gostei muito, e isso precisa melhorar. E aí eu vou para o altar de Deus e falo: Senhor, rega aqui com azeite. Rega com azeite, unge com teu espírito, para que aquilo que eu faça, Deus, seja santo, seja santificado ao Senhor, seja consagrado ao Senhor, e eu consiga arrancar sorriso do seu rosto, e que eu veja que o Senhor está aprovando aquilo que sai de mim. Porque o desejo do coração de todo crente é querer iluminar. Tem que ser esse. E eu preciso dizer para você que se você está aqui hoje e você não se sente assim, você não se encontra dessa forma, você precisa buscar isso genuinamente com todas as suas forças. Existe um terceiro princípio da parte de Deus que diz assim: se você quiser manter a luz acesa, você precisa compreender que isso vai dar para você recompensas. Nós falávamos isso agora há pouco aqui no altar, né? Todo servo dedicado, todo servo que honra a Jesus, com a sua vida, com as suas obras, com o seu jeito de ser, ele é recompensado, gente. Ele é recompensado. É bem verdade que a gente enfrenta muita luta, né? Muita tribulação, por querer abraçar a fé em Jesus. Porque se de um lado tem a gente querendo Jesus, quando a gente atravessa os portões tem uma porção de gente que não quer Jesus. E essas pessoas pressionam a gente para a gente mudar de lado de novo. Verdade ou mentira? Tem uma porção de gente ao teu redor pressionando você. Sabe, eu voltei a trabalhar há menos de um mês, né? Retomei ao ambiente profissional. E sabe, gente, que esse tempo novo, né, esse tempo que o Senhor está trazendo para a minha vida, tem sido muito bom, porque eu confesso a vocês que mesmo que eu
no dia a dia, eu partilho da minha fé, vá na padaria, eu falo de Jesus, chamo as pessoas para irem à célula, vou na casa de um vizinho para orar. Mas, às vezes, a gente fica tão igrejeiro, que a gente não tem relacionamento, a gente não é luz para todo mundo que passa pela vida da gente lá fora. E eu estou experimentando disso novamente, está num ambiente de trabalho que só tem eu de crente. E eu glorifico a Deus, porque eu entendo que eu sou luz ali. Eu entendo que eu sou uma lamparina acesa naquele lugar. Eu preciso, todo o tempo, ser vigilante e me lembrar disso. Você é uma lamparina acesa nesse lugar. E, gente, do meu jeitinho, eu estou chegando. As pessoas já sabem que eu sou cristã. Porque as pessoas percebem. Quando, por exemplo, alguém fala um palavrão do seu lado e a pessoa fala assim, desculpa. Porque quando a gente está cheio do azeite, quando a gente está iluminando, a gente é percebido, gente. E é isso que Jesus quer de nós. E nós somos recompensados por isso. Sabe, gente, na volta de Jesus, vai ser revelado de verdade quem sou eu e quem é você. Porque a palavra de Deus, ela fala que Deus, Ele permite que o joio e o trigo fiquem no mesmo lugar. A gente aqui é uma igreja linda do Senhor Jesus. Mas você não pode se iludir. Eu preciso dizer para você que no meio da igreja tem o joio e tem o trigo. E eu falo para você da Bíblia. A Bíblia diz que quando Ele voltar, quando o noivo vier, Ele vai fazer separação daquilo que é joio e daquilo que é trigo. E a gente precisa saber quem somos nós nesse negócio. Se a gente é joio ou se a gente é trigo. E eu preciso dizer para você que se você decidiu ser trigo, você vai ser recompensado. Porque você é como a noiva prudente, você é como a virgem prudente. As loucas, elas pensaram que elas podiam usar o azeite emprestado do outro. Que ela podia puxar a unção do outro para si. Mas não. Louco pensar isso. As loucas, elas pensavam que elas podiam pagar pelo azeite. Eram loucas também porque elas queriam o azeite para seu próprio proveito, a fim de satisfazer a sua própria vontade. Sabe, gente, é uma outra pergunta que você tem que fazer também para si. Para que você quer a unção do Espírito? Para que você quer o azeite? Para dizer que você tem? Para dizer que você é alguma coisa? A gente não é nada. E a gente continua sendo nada, sempre seremos. Por mais que você avance na sua vida espiritual, eu quero dizer que você sempre vai ser nada. Porque é a unção dele que nos faz grandes. É o azeite dele em nossa vida que nos faz grandes. E aí eu quero olhar para você à luz desse texto de Mateus 25, mas apontando para você no capítulo 14 de João. Que aí você consegue entender por que Jesus quis se autodenominar noivo e quis chamar a gente de noiva. O capítulo 14, no versículo 1, diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: o quê? Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa é a vontade do noivo para a noiva. Ele já preparou lugar para mim e para você. Mas ele agora só está perguntando para nós aqui, para todos nós, na intimidade, na pessoalidade: cadê sua lamparina? Ela está a postos?
E quando o noivo bater a porta, dizendo que ele chegou, você vai ter azeite suficiente. Sabe quando o Espírito Santo transmitiu essa palavra ao meu coração? Eu fiquei constrangida diante dela. Porque às vezes a gente não pensa nisso. Mas eu preciso dizer para você isso. Você sabia que vai chegar o dia que o azeite vai acabar? Não vai ter azeite. E o que você e eu vamos fazer quando o azeite acabar? Absolutamente nada. E eu ouso dizer para você, através da palavra, nem o Pai. Porque Ele deixou uma ordem para mim e para você. Cuidem das lamparinas. Mantenham-as acesas. Guardem, façam reserva de azeite. Porque quando eu vier, eu quero ver a lamparina acesa.